Bora de falar de Flamengo, Bigode? Vamos lá então. Vai, Bigode. Eu imagino que a galera queira que nós abordemos aqui o assunto Luiz Henrique. LH, também quero saber. Você que também quer saber, né, André Hernan? Ontem o Bruno Andrade largou a bomba, né, aqui no Fala Fonte, repercutimos muito sobre isso. A negociação entre Flamengo e Luiz Henrique, depois eu vou entrar sobre a Almada aqui, tá? Mas a gente tem tomado bastante cuidado com essas informações, chat, até porque é uma negociação que está em andamento, tem diversas versões, apurações, então nós vamos trazer aqui o que apuramos e o que temos de detalhe. Sobre o Luiz Henrique no Flamengo, eu trouxe aqui também já que o Luiz já deu ok para jogar no Flamengo, sobre a proposta do Rubro Negro, ele se animou com esse acordo, então já tem um ok do Luiz Henrique, não é um problema. Estou lendo aqui a mensagem que a fonte me mandou. O acordo com o jogador, o staff está se encaminhando bem, está se desenhando para um cenário positivo, então as conversas estão avançando por esse lado. O parcelamento do negócio, que o Bruno Andrade trouxe aqui, que não tem a oferta assim, ó, no papel na mesa, mas é aquela oferta verbal aqui de 35 milhões de euros, o parcelamento desse negócio que ainda é um impasse. O Zenit quer o valor à vista, esses 35 milhões de euros, só que o Flamengo desenha ali uma negociação de uma maneira parcelada, discute esse pagamento de forma parcelada. Então esse valor pode subir. E o Flamengo quer contar com o Luiz Henrique o quanto antes, porque tem jogo decisivo chegando, é um jogador importante, tem alguns desfalques, e o Luiz Henrique, todo mundo sabe, está atuando lá pelo Zenit, iniciando pré-temporada, então as condições físicas dele estão boas. Então o Flamengo sabe que pode contar o quanto antes e quer resolver essa negociação de maneira rápida. Vou passar essa bola para o Bruno Andrade, para ele complementar o que ele tem de informação aqui, mas basicamente isso, a negociação ainda está rolando com o Zenit, não tem um acordo com o time russo, e vai ter ainda mais desdobramentos nessa história, né, Bruno Andrade? Mas uma questão que é importante, eu até tenho a resposta, acho eu, mas prefiro compartilhar com os amigos para ter aí dupla confirmação ou tripla confirmação. As inscrições da Libertadores terminam amanhã, não? É bom a gente dar uma apurada. Cara, eu tenho quase a sensação de que 48 horas antes do jogo. Vamos dar aquela confirmada, que o nosso Fabrício vai dar uma checada e vamos perguntar. É bem em cima, eu sei que é bem em cima do jogo mesmo. Entendi. Para você trocar a lista. Até porque e tem um ponto-chave, que é nas oitavas, e aí depois, se eu não me engano, é na semi. Entendi. Até porque o Flamengo vai fazer uma troca nessa lista, porque negociou alguns jovens, sabe? Tem alguns jovens que estão saindo do Flamengo, naquela lista larga de 50 nomes, né? Vários desses jovens saíram. Você pode mexer quando você quiser. Exatamente, mas vamos confirmar isso, Bruno Andrade, mas pode continuar depois. Boa. Amanhã o Fabrício me contou a informação aqui. O fechamento da lista que enviar é até amanhã, 7 de agosto. Que o quê? O prazo de encerramento para enviar para a inscrição da Libertadores. Então, mas aí eu acho que você pode fazer alterações até 48 horas antes. Não sei, cara, não sei. Pode ser que sim. Perfeito. Fala aí, Bruno Andrade. Não, até porque isso também tem impacto na negociação. Se o Flamengo tem urgência e perceber que amanhã é a data final, depois atrapalha bastante o planejamento. Mas enfim, complementando e discutindo tudo aquilo que você já trouxe sobre o Luiz Henrique, eu não tenho, mas confio em você, se você trouxe a informação do acerto ou o encaminhamento, o aval do Luiz Henrique com o Flamengo, eu vou me apegar mais à relação entre clubes. Ontem, quando eu trago a informação da proposta, e é justo agora eu explicar, essa proposta não foi no papel, essa proposta é uma proposta de boca. É uma sinalização de proposta de 35 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos do Luiz Henrique. Não é pela totalidade, é por 85%. A primeira tinha sido de 20% por 60%, o Zenit descartou. Essa foi no papel, essa foi oficial, timbrada, bonitinha. O Flamengo mandou para o Zenit 20% por 60% e o Zenit recusou. Essa de 35% por 85% dos direitos econômicos não foi no papel, o que me explicaram logo depois do programa de ontem, logo depois da nossa live. E aqui então eu faço essa explicação, correção, atualização. O Zenit aguarda a proposta no papel, mas se chegar no papel a proposta que foi de boca, o Zenit dá tchauzinho e fala não obrigado. Porque é basicamente isso, o Zenit só vende por 35 milhões de euros se forem à vista e de forma fixa. É quase que redundante, mas é bom explicar. Porque a primeira proposta, no caso essa segunda, é de 30 mais 5. 30 fixos mais 5 por objetivos. Primeiro e mais importante, 35 fixos tem que começar por aí. Segundo ponto, também muito importante, o Zenit quer à vista. E a explicação que me deram é a seguinte: quando o Zenit contrata o Luiz Henrique do Botafogo, eles pagam à vista para o Botafogo 35 milhões de euros.
Não teve parcelamento, não teve faseamento, não teve distribuição de valor, não. O Zenit foi ao Rio de Janeiro, foi ao Botafogo e depositou lá, pumba, 33 milhões de euros. E naturalmente o Zenit quer recuperar esse investimento, ou perto disso. Ou seja, parcelamento hoje fora de discussão. Se o Flamengo quiser mesmo de fato levar essa negociação adiante, independentemente de ter acordo ou não com o Luiz Henrique, nesse ponto agora nem é mais o importante. A questão é mesmo a situação entre clubes. E o que eu escutei é o seguinte, para o Zenit cogitar uma venda parcelada, o Flamengo teria que ofertar mais, leia-se entre 40 e 45 milhões. Aí o valor é mais pesado ainda, a manobra financeira é mais confusa, é mais complexa, teria que ter toda uma estratégia financeira para conseguir isso. Enquanto essa situação não é resolvida, não custa lembrar, o Zenit entrou em campo ontem e o Luiz Henrique também entrou no segundo tempo, jogou na vitória 3-0, acho que foi 3-0 se não me engano, deixa eu ver aqui, 3-0, não, 1-0 contra o Báltica, 3-0, 1-0 contra o Báltica, ele entrou no segundo tempo e está relacionado para o próximo jogo no fim de semana em casa contra o Rodina Moscovo, ou no caso, Rodina Moscou, sendo na tradução mais exata, Rodina Moscou. E o Luiz Henrique continua treinando, tranquilo, sossegado, à espera da definição do seu futuro. Então é isso, meus amigos, não é uma negociação simples, como não foi simples a negociação com a Almada, que pelo visto já fechou então com o River Plate. O Flamengo tentou de algumas formas, de todas as formas, e não conseguiu. Com o Luiz Henrique, não estou colocando aqui água no chope de ninguém, não estou querendo trazer tom pessimista demais, estou trazendo a realidade. O Flamengo sabe que a dificuldade para ter o Luiz Henrique é muito grande por conta das exigências do Zenit, que até topa negociar o jogador, mas quer recuperar o dinheiro investido. Porque ficou muito má a relação do Zenit com o Botafogo por conta dessa situação do Luiz Henrique. Porque o que me explicaram também é o seguinte, que o Flamengo, é curioso isso, entendam como bem entender, que o Flamengo pode sofrer retaliação do Zenit por conta do incumprimento do Botafogo, do seu rival no Brasil, do seu rival no Rio de Janeiro. Porque o Zenit pagou 35 à vista de milhões de euros pelo Luiz Henrique e fez a negociação do Arthur 10 milhões de euros. E o Botafogo não pagou o Arthur até hoje. Está lá a dívida pendente. Então o Botafogo recebeu 30 milhões de euros fixos do Zenit e teve a pachorra, ou a coragem, ou o desrespeito, enfim, cada um que entenda como bem entender, eu sei que vão me perseguir nas redes sociais por conta disso, e não pagou depois o Zenit por conta do Arthur. Recebeu 33, mas não quitou a dívida por conta do Arthur. E o Zenit se mostra muito incomodado com isso e vai sobrar para o Flamengo. Fosse uma outra situação, talvez o Flamengo tivesse a vida facilitada, o Zenit topasse um parcelamento, uma facilitação. Mas hoje não, meus amigos. 35 só vende se for à vista. Tem um comentário no chat aqui falando sobre como o Zenit é complicado. O Herbert de Carvalho falou assim, Zenit é muito ruim de negociação. Casos de Claudinho, Nino, muita conversa, pouco negócio. E aí, depois desses panoramas que nós trouxemos sobre o Luiz Henrique, muita gente no chat aqui, os torcedores do Flamengo, falando assim, então não vem. Esquece então, falou o Marcelo. O Zenit é um dos clubes mais ricos do mundo. Eles são, os donos do Zenit, eles são os, como é que fala, produtores de gás ali, que distribui praticamente para o mundo inteiro. Então, assim, a companhia de gás ali abastece geral, então, assim, grana, faturamento é de bilhões, é um clube que não precisa de dinheiro, um clube que quer, obviamente, como disse Bruno, o investimento minimamente ter de volta. E, assim, importante falar, o Luiz Henrique não está sendo oferecido no mercado. Não? O Zenit não está oferecendo o Luiz Henrique para venda, né? Uhum. Então é uma situação que o Flamengo está lá, obviamente que tem ali a conversa com os representantes, tem ali os avanços que muita gente está noticiando, você está noticiando, mas fica muito claro assim, nas conversas, o que eu tenho trocado com o próprio Bruno Andrade e tal, que falta o que é um primordial e o principal e o que muitas vezes derruba a negociação, que é o acerto entre clubes. Sim. Né? Até o Zenit, o staff do Luiz Henrique, o Vinícius Matos, o William Bento, Vinícius Matos, que inclusive é agente e irmão do Vitão do Flamengo também, então tem uma relação muito próxima, já fez algumas reuniões com o Boto, e essa conversa, essa negociação vai ser encaminhando, desenrolando há algumas semanas já.
Então vamos ver se vai ter um avanço. Não, a gente não está colocando aqui pessimismo, água no chope de ninguém, não. Estamos passando o que temos de informação sobre essa negociação do Luiz Henrique. Igual falaram aqui no chat, Hernan, esses jornalistas paulistas são antes. Antes não, ontem aqui... Eu vou responder outro aí. Ontem no Fala Fonte, o Bruno Andrade trouxe aqui com exclusividade, negociação, trouxe a bomba que nós fizemos, e ninguém tá do lado pessimista, não. E até porque eu gostaria de ver o Luiz Henrique de volta ao futebol brasileiro por tudo que ele entrega aqui, e a gente já viu pelo Botafogo e tudo mais. E na minha opinião, eu acho que ele teria seria mais bem visto no futebol brasileiro atuando que no Zenit. Então mas, não tem assim, nada adiante aqui, não. Então, é que a questão do que o amigo está falando de ser antes, isso nem me preocupa muito. Mas você vê que dada a complexidade de uma negociação. Vamos lá, o Boto deu entrevista em ON dizendo, estou confiante pelo Almada, e o Almada está indo para o River Plate. Né? O Palmeiras tinha tudo acertado com o Nino, e o Nino ficou. O Botafogo tinha tudo acertado com o Wendel, volante, lá atrás, 2 janelas atrás, se eu não me engano, e o Wendel está lá ainda. Sim. O Claudinho, a história do Claudinho. Então, assim, negociações, elas passam por vários processos e várias temperaturas ao longo de tudo, de todo o processo de negociação. Então, assim, trazer que o Zenit é um clube que dificulta, é um clube que não precisa de dinheiro, precisa ter o acerto entre os clubes e tal, não é ser anti. Então, assim, entendo os comentários do chat e tal, mas, assim, cara, quer falar que é anti, cara, a gente não está aqui para... Assim, tem vários canais que falam, que dão notícia e que torcem para a negociação acontecer e tal, aquela coisa da mídia segmentada. Aqui a gente traz um panorama e, cara, assim, agora é com vocês aí. Entendeu? Exato. O Eduardo falou assim, Zenit tem dinheiro, por isso segura os Mas jogadores. Pode falar, Bruno Andrade, responde aquele comentário do chat. Deixa eu responder aí o Vinícius Gabriel 7612. Ele pergunta assim, qual é o arroba desse cara, Bruno Andrade? O arroba é Bruno ANDRD. Se não seguiu, segue, porque é importante para fortalecer nosso trabalho. E aí ele pergunta assim, se o Flamengo contratar o Luiz Henrique parcelado, tem que ir lá dar risada com Z, com S, tá? Da cara dele. Então, vou explicar o seguinte, se a contratação do Luiz Henrique for parcelada por 35 milhões de euros, eu vou rir da minha própria cara e venho aqui explicar que eu estava errado ou que a minha informação estava equivocada. Agora peço só um pouco de interpretação e calma, Vinícius. Se porventura for parcelada no valor de 40, lembro o que eu disse, por 35 é à vista. Para aceitar parcelamento, o Zenit quer mais, 40, 45 milhões de euros. Então, na hora de rir da minha cara no futuro, potencialmente, e até espero que você faça essa risada, porque eu gosto do Luiz Henrique, acho que ele no Flamengo vai cair na perfeição, pense bem na hora de fazer a risada. Se vai ser uma risada porque eu acertei, ou se vai ser uma risada por pura perseguição. Mas o mais importante é continue com a gente mandando mensagem, porque o Fala Fonte depende de você, Vinícius e companhia. É isso aí. Vai deixando seu like também, inclusive. Vocês acham que o Luiz Henrique seria uma espécie de uma renovação de plantel do que sempre foi o Bruno Henrique? Putz. Aquele ponta que fecha por meio... Cara, eu acho que sim. E até porque eu acho que essa busca pelo Luiz Henrique, o Flamengo se fortalece no mercado por ela, até porque o Samuel Lino no Flamengo ele tem feito a função mais de camisa 10 de vez em quando ali, tem agradado. Tá jogando muito, Samuel. E eu acho que, exatamente, nessa volta parada pra Copa, ele tá jogando muito. Então eu acho que por isso que o Flamengo tá indo firme no Luiz Henrique. E eu acho que sim, pensando nessa comparação com o Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique é um cara mais forte, talvez seja mais explosivo dentro de campo, só que o Luiz Henrique no 1 contra 1 é melhor que o Bruno Henrique, né? Fazendo análise fria, assim. Hoje, né? Hoje. 1 contra 1 do Bruno Henrique sempre foi sacanagem. É que o Bruno Henrique apostava muito na velocidade também, né? E era difícil de pegar o Bruno na corrida. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui no nosso chat. Aliás, o Bruno Henrique é um jogador que eu lamento não ter tido chance em seleção brasileira. Mais convocações e tal. 2019, talvez naquela época mágica do Flamengo, ele mereceu? Sim, sem dúvida. Ó, vai deixando seu like aí, vamos subir esse número aqui. Quero bater 1.500 likes hoje, porque eu vou perguntar para o André Hernan. Pra mim? Não. Antes tem mais uma informação sobre o Flamengo, lembrei agora. Opa. O Bruno Andrade tem. Sobre um reforço no Mengão. Se o Luiz Henrique não está certo ainda, o Flamengo fechou com um jovem do Cuiabá, né, Bruno Andrade? Ontem você trouxe alguns detalhes por aqui. E tem um comentário muito engraçado, que até a gente pode entrar aqui. Acho que você pode responder também, Bruno Andrade. Foi do Paulo Alves, falou assim... E manda o Jonathan Jesus para o Zenit e traz o Luiz Henrique, que o Cruzeiro paga mais uns 15 a 20 milhões de euros. A torcida do Cruzeiro está sonhando com a contratação do Luiz Henrique. O Cruzeiro recusou essa ideia. Explica aí para eles. O Cruzeiro recusou essa ideia. Recusou lá atrás,
Ainda quando o Tite era treinador, o Cruzeiro já tinha fechado as portas enfim, da Toca da Raposa em relação ao Jonathan Jesus e o Zenit. Agora, com ele mais valorizado, menos ainda. Que o Cruzeiro vê com bons olhos o Luiz Henrique, sim, mas era para negociar em dinheiro. E por 35 milhões de euros ou mais, o Cruzeiro pulou fora. Porque não topa colocar ninguém na negociação, tão pouco o Jonathan Jesus, que está valorizado aí pelo menos por 25 milhões de euros. Enfim, respondendo essa, e agradecendo todo mundo no chat, os que gostam, os que não gostam, tá na boa. É que algumas mensagens eu faço questão de responder com um tom um pouco mais ríspido, mas no geral eu sou boa gente, é na boa. É que a provocação é de um lado e de outro e faz parte e ajuda a crescer o Fala Fonte. A gente continua nessa. Sobre o Flamengo, para complementar do meu lado, porque eu sei que daí depois tem mais uma coisinha de Thiago Almada, que não é sobre Flamengo, mas indiretamente é sobre Flamengo. Ontem falei, da negociação praticamente fechada do Ayran, nome que nós trouxemos de forma exclusiva no dia 8 de julho, uma negociação que foi iniciada no dia 8 de julho, e ontem trouxe pormenores, e hoje fecho esses pormenores. A negociação ontem foi sacramentada, concretizada, contrato assinado. Ele está à espera hoje só de receber a passagem aérea para, enfim, deixar Cuiabá rumar para o Rio de Janeiro, aliás, cidade natal dele. A família pesou muito nesse acerto com o Flamengo. Existiam outros clubes do Brasil interessados, mas a melhor proposta foi do Flamengo, e o lado de ser carioca, ser do Rio de Janeiro, pesou bastante também para ele assinar com o Flamengo. Já tinha dito os valores, Os valores foram mantidos. 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do Ayran, 17 anos, jogador agora inclusive da seleção brasileira sub-17, que ontem eu deixei claro que vai para as categorias de base e no máximo fazer um papel de transição, mas é impressionante o número de pessoas que responderam no post da ESPN dizendo, mas vai para a base, para de ser mentiroso. Eu falei, gente, as pessoas não escutaram, não viram, não assistiram ao vídeo. Disse claramente que ele vai para a base, reforço para a base, mas que pela qualidade, pelo investimento e porque o Flamengo não contratou ainda o substituto do Pedro, no caso um suplente para o Pedro, que o Ayran, até porque era profissional no Cuiabá, jogou recentemente, marcou, eu não ficaria surpreso de vê-lo treinando com um profissional e vez ou outra sendo aproveitado relacionado para o banco de reservas, mas que inicialmente vai para as categorias de base, isso é claro e notório, falei isso ontem, confirmo agora, repito agora, 6 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos, 3 milhões de reais que o Flamengo tem que pagar. Ontem foi assinado o contrato, o Flamengo tem 10 dias para poder pagar os primeiros 3 milhões de reais, os restantes 3 milhões de reais, no caso os outros 50%, o Flamengo tem que pagar até janeiro ou em janeiro de 2027. A informação ontem era um contrato de 2 anos mais um, e aqui existe uma mudança na reta final da negociação. O contrato assinado foi de 3 anos, limpinho. Não é mais 2 mais 1, mas sim 3 anos corridos de contrato para o Ayran, novo reforço ofensivo do Flamengo. Um recado para a torcida do Botafogo e quer saber notícias sobre Danilo, futuro, Danilo se vai ficar no Fogão até o final da temporada. E sobre um outro cara que eu acho que esses vocês vão ficar um pouco mais felizes, que deve sair do Botafogo, só quando bater 1000 likes. E o André Hernan tem uma informação importante, não posso falar ainda. Sobre Flaco Lopes, então torcida do Botafogo e do Palmeiras, vamos trazer informações, mas só quando bater 1000 likes na nossa live, tá bom? Só pra gente encerrar o assunto Flamengo e passar as perguntas sobre o São Paulo, que então, galera tá te enchendo o saco no chat, Hernan. O do quê? É sobre o Almada. Tem o Bruno Moraes falando assim, fora Boto, e aí o Guilherme Xavier falou assim, sou torcedor do Flamengo e tomara que o Almada vá parar no Boca Juniors. Porém, o Almada não vai pro Boca Juniors, ele vai pro River Plate. Informação que até tem apuração com a ESPN da Argentina, os hermanos de lá, é que o Almada, ele sempre foi tratado como um plano A no Flamengo, as negociações estavam rolando, o Flamengo tinha um acordo verbal com o staff do Almada, até uma negociação de uma certa maneira encaminhada com o Atlético de Madrid, e ele sempre foi tratado como um plano A. Só que até o Boto, inclusive, chegou a viajar para a Argentina para ter aquela negociação olho no olho com o staff do Almada. Porém, a informação que eu tenho, e recebi até companheiros de imprensa que apuram notícias do mercado da bola, é que o Almada chegou a um acordo para reforçar o River Plate, tá? E não o Boca Juniors, ou Guilherme Xavier. O Almada deve em breve assinar com o River Plate, a negociação que gira ali na casa dos mais de 20 milhões de euros, pela porcentagem total dos direitos econômicos do jogador argentino, que ele priorizou a volta para o futebol argentino, para ficar mais próximo da família, a esposa, tudo mais. Então, não vou entrar nessa questão, não, né? Então, era mais para ficar próximo da família. Sobre o Almada, é isso. O Flamengo ficou um pouco incomodado com a postura dele, do staff, porque tinha um acordo verbal
eles estavam confiantes pela negociação, porém as coisas mudaram ao longo dos últimos dias e o Flamengo ficou bastante incomodado porque acharam que tinha a prioridade do jogador que agora vai reforçar o River Plate. Então, essa sobre a situação sobre o Almada. Tá? Mais um giro de notícias importante, exclusivo e atualizado do Flamengo nesta quinta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.